Boa noite, pessoal. Live aqui no Acorda Empreendedor, sejam bem-vindos. Deixa eu ir compartilhando aqui com o pessoal. Boa noite, boa noite. Primeira live aqui no Acorda Empreendedor. Tem um tempinho aqui que a gente não aparece, estamos retomando. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vão compartilhando a live, pessoal que chegar. Vão entrando pra gente conversar aqui. Daqui a pouco eu chamo o Gui, a gente se apresenta, compartilha, vai mandando para as pessoas aí que você conhece, que precisa saber um pouquinho sobre empreendedorismo. E eu já vou até colocar aqui o tema de hoje. Vou colocar aqui para vocês. Então vai compartilhando. Conhece alguém que precisa saber um pouquinho de empreendedorismo? Tá dentro desse universo aí que precisa aprender, precisa de dica? É isso que a gente faz aqui no Acorda Empreendedor. Então a gente ajuda vocês. Lógico que através também de algumas experiências, alguns exemplos, coisas que a gente já viveu, né? Então a gente acaba trazendo para você o que a gente vai viver, então é sempre uma troca. Então, uma coisa que é legal falar para vocês aqui também é que a gente tem podcast no Spotify, no YouTube. Então a gente pode, vocês podem escutar lá o podcast, pode compartilhar. Se não conseguir ouvir no Spotify, escuta no YouTube também. Então assim, a gente deu uma parada, né? Mas a gente retornou e retornamos muito bem, tá? Já já vou chamar o Gui, deixa eu ver ele chegar aqui. Assim que ele chegar, eu já chamo ele. Boa noite, Rose. Boa noite, Ponto Certo. Ponto Certo é um dos nossos parceiros aqui no Acorda Empreendedor, então seja muito bem-vindo. E vão compartilhando, gente. Vão compartilhando, porque quanto mais pessoas tiver, mais a gente vai compartilhando aqui. Já compartilhei, já mandei pro pessoal. Vão mandando aí também. Só tô esperando o Gui entrar. Gui, se você já chegou, manda um oi, porque eu não te vi aqui ainda. Manda um oi que eu já te adiciono aqui na live. Pra gente bater um papo e conversar aqui com vocês. Boa noite, boa noite. E aí, gente, tá frio? Onde vocês estão ou não? Ah, o Gui chegou. Então vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Aqui no Acorda Empreendedor, a gente tem, enfim, tem várias coisas aí para acontecer. Oi, Gui! Boa noite. Tudo bem? Tudo Vou bem? ajeitar aqui na câmera aqui, ó. Se a iluminação tá boa. Tá ótimo, tá ótimo. Você Eu vê tava como que é, né? ouvindo. Tecnologia, né? Meu Deus do céu, às vezes eu nem acredito. Veio para facilitar, né? Veio para Total. facilitar bastante. Eu tava ouvindo você apresentar aí essa nossa retomada, né? E a gente tem bastante coisa para falar, porque a gente não desistiu do projeto. A gente, Não. acho que a gente tá com bastante, como que posso falar assim, força. Voltou com bastante força. Tem uma programação. A gente vai falar de tudo isso dessa experiência aí. Eu acho que vai ser bem legal, né? Vai ser bem legal quem estiver Hum, ouvindo e quem ouvir também. É um desafio, não novo, mas é a continuação do desafio, né? E vamos aí, segue o tá. barco.
Total. Pessoal que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Compartilha, gente. Já vou adiantar aqui que a gente vai estar aqui na live toda segunda-feira, às 9 da noite. Né? Então já é uma novidade, né, Gui? Já É, começamos bem. aquilo que a gente estava falando, tinha uma programação de só podcast, podcast uma vez por semana, e aí agora a gente vai ter toda segunda live, a gente vai ter bastante stories para poder conversar com vocês, com quem estiver chegando. Quem não sabe, o nosso projeto é a gente tem a missão, né? E é um negócio bastante legal e valioso que é despertar empreendedores. Além de despertar os empreendedores, a gente quer que faça que eles acreditem nos negócios deles, né? Cada um acredite no seu negócio. Então, não é fácil a gente trazer informação e conteúdo quanto a isso, mas a gente tenta. É um desafio Uhum. grande, mas a gente vai Total. tentar buscar informação, as nossas experiências mesmo, porque quem está começando se identifica, né? Quem está começando, às vezes a pessoa está vendendo alguma coisinha, já é um negócio, mas se ela se dedicar, aquilo ali pode se transformar numa Casas Bahias da vida. É só acreditar. Total, né? Eu acho que a gente pode se apresentar também, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Então, eu vou comentar depois. Bom, acho que o Gui falou aí muito bem, claro, né? O nosso objetivo aqui no Acordo Empreendedor. Então, a gente está nesse projeto desde 2019, olha só, já tem um tempinho. E o que foi? A gente foi entendendo algumas coisas, lógico que veio a pandemia, e aí deu uma assustada, não só nos empreendedores, mas no geral. Então a gente ficou meio que no começo correndo contra o tempo. Então a gente acabou dando essa parada, mas sempre ali, pensando, né, Gui? A gente sempre estava ali meio que, a gente vai voltar, a gente tem que acertar as coisas. Então o nosso projeto ele é exatamente isso. Não é só porque a gente está aqui para ajudar vocês ou só ensinar. Não, é uma experiência. Então, tudo que a gente passa para vocês e vocês passam para a gente vai aprender. Né? Então, a gente está aprendendo muito e o projeto ele é não só para empreendedor, mas para as pessoas também que não são. Por quê? Porque no nosso projeto em si, no que vocês vão acompanhar daqui para frente, a gente vai falar de muita coisa, né? A gente vai falar da vida também, né, Gui? A gente vai ter um podcast essa semana muito legal que eu já vou adiantar aqui rapidinho. A gente falou sobre procrastinação, né? Já vou dar um. Então, assim, procrastinação não é só para empreendedor, né? Então, assim, é para geral, é para todo mundo. Então, o projeto ele tem uma base, sim, de falar de empreendedorismo, de negócios, de dicas, de tudo, mas ele também serve para qualquer pessoa, né, Gui, que quer mudar de vida, que quer ter uma mente mais aberta. Então, é bem legal. Complementando o que você está falando aí, querendo ou não, qualquer coisa que vá fazer ou construir, empreender, precisa da pessoa. Uhum, Você pode pôr um robô, mas quem vai construir o robô? Quem estudou, quem se formou, precisa da pessoa e precisa do comportamento, precisa de agir. Então, querendo ou não, se tiver essas você pode criar essas habilidades. Então a gente trazer conteúdo e dar um estalo na pessoa para a pessoa seguir, porque querendo ou não, voltando a falar do assunto, é o comportamento, né? uhum. Se a pessoa não tiver. A gente tem uma listinha aqui, eu não vou querer adiantar, mas vocês vão entender que na listinha fala bastante de atitude e comportamento, né? Mas pode continuar aí, Raquel, senão a gente vai dar spoiler aí. E assim, já vou adiantar que eu e o Gui, a gente gosta de falar. Então, Pouco, então pouquinho.
Eu até esqueci de falar para você quanto tempo é a nossa live. Não, a gente não acordou, mas tudo bem, é a primeira. Vamos embora. Tranquilo, É, tranquilo. Então, assim, voltando a me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Raquel. Então, eu e o Gui, nós somos os fundadores aqui do Acordo Empreendedor. Eu sou terapeuta holística, trabalho aí na área de psicoterapia, reiki, tarô, cristais, enfim. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vai lá na minha página, sejaleve.terapias. E venho aí na caminhada de empreendedorismo desde os meus 12 anos, né? Então lá atrás tem, tem uma historinha aí, isso que aí foi não dá aonde só uma despertou. live. Isso aí Não, dá uma não, temporada. Dá uma não vou temporada. falar, só tô resumindo. Então, com 12 anos lá, eu tive não sei se foi um clique, se foi um despertar, se já estava em mim. Tem um empreendedor, Gui, que ele fala assim: quando o bichinho do empreendedorismo pica a gente, já era. Então, acho que esse bichinho, né? Então, comecei lá vendendo brinco na escola. Então, aí meio que já veio despertando, mas a gente pode fazer uma live sobre a nossa história, né, Gui? Acho que vai ser bem legal. Legal. Mas, e por que disso, né? Porque a gente já fala disso há muito tempo, né? Também, para quem não sabe, eu e o Gui, a gente se conhece há 20 anos. Então, assim, é uma Pouco tempo. caminhada. Duas décadas. São 20 anos aí, e dentro desse tempo a gente teve as nossas experiências, nossas tentativas. E aí um dia eu falei, Gui, só liguei para ele, nem sei se eu liguei, se eu mandei essa, eu falei, Gui, Posso, vamos fazer um posso te projeto, contar? pode. É, o interessante é que antes dela me ligar, antes da Raquel me ligar, uma semana antes eu estava incomodado com alguma coisa, né? Porque além de tentativas de empreender, tentativas de ter algum negócio, né, próprio, tinha uma situação assim de como que a gente pode, como que eu poderia ajudar quem está tentando empreender também, quem está tentando fazer um negócio. E aí, meu, esse negócio foi incomodando bastante. Aí quem liga, a Raquel falando sobre uma ideia, sobre um projeto, eu falei, aí a resposta. Aí foi onde surgiu o Acordo Empreendedor. Aí é assim, pode continuar que depois eu me apresento. Não, já ia fechar já, então foi o que o Gui falou, né? Esse incômodo, ele causa para quem é empreendedor, para quem tem esse espírito aí, né? Então, essa questão do incômodo é um assunto bem legal, Gui, para a gente fazer uma Sim, live também. verdade. Então, assim, eu tive a ideia, eu liguei pro Gui, o Gui super topou, foi na hora, eu até fiquei assustada, que eu falei, meu, nem sei se ele vai querer, mas eu falei, não vou chamar. Eu segui a minha intuição, e aí a gente está nesse projeto. Só que, como eu disse, a pandemia veio e a gente deu uma travada, mas estamos de volta e com muita coisa legal. Vocês não têm noção de quanto conteúdo, dicas, né, Gui? Em breve produtos, já vou adiantar aqui para vocês. E a gente vai aprendendo um com o outro aqui, né? Então a gente é empreendedor, a gente está na caminhada, mas a gente também quer aprender com vocês. É isso. Pode seguir, Gui. Ah, eu vou ser bem breve. No caso, anteriormente a esse convite aí, esse telefonema aí que mudou bastante coisa, porque desde então é um aprendizado e agora é o que vocês têm que fazer, que é pôr em prática. E a gente vai trazer com tudo bastante coisa e é só aguardar. Eu sou o Gui, né, como a Raquel falou, eu sou empreendedor digital e no caso eu me ofereci assim porque eu aprendi muita coisa na internet, muitas ferramentas, editar vídeo, criação de site e aprendendo bastante coisa sobre marketing digital. E aí eu venho trazer isso daí no Acordo Empreendedor também. E fora a criação de negócios na internet, que em breve vai ter bastante coisa também
no Guia Empreendedor Digital, e aí vocês vão estar acompanhando. Então, assim, o que é de marketing digital, de construção de negócios na internet, divulgação de empresas, como divulgar, como utilizar ferramentas, que eu vi uma dificuldade muito grande dos empreendedores, que é pagar, ter dinheiro para poder utilizar a internet com anúncio, com ferramentas, e quem está começando não tem Uhum. esse valor para investir. Então, eu vejo essa grande dificuldade e com ferramentas gratuitas pode sanar bastante coisa dessa parte de divulgar o negócio. A maioria das vezes o pessoal acha que não tem muito potencial, mas com boas estratégias pode ir para outro patamar o negócio. Então, a gente vai Uhum. trazer aqui também para o projeto Acorda Empreendedor. Show! E você viu que o Ponto Certo Brinde está aqui, né? Nosso parceiro aí também Só um chegou. minuto, tem um detalhe aqui. Só um Tem um minuto. detalhe? Peraí. Tá. Boa noite, gente. Pessoal que chegou aí, boa noite, Dri, boa noite, Alisson, Elisângela, Camille, Fabiola. Sejam bem-vindos. Desculpa porque aqui eu tô sem a produção aqui no suporte, mas Tudo ao vivo. olha só essa Olha só, caneta aqui, ó. Ó, sensacional. ó a qualidade. Então já É, é, fala, já pode falar do nosso parceiro aí. é para poucos, hein, aqui, ó, a caneca do Acorda Empreendedor. Mas logo mais aí, quem quiser encomendar, A gente pode fazer um sorteio, vamos ver, quem sabe. A gente é, vai, o sim, pessoal for chegando, for compartilhando, é uma troca. Aí a gente sorteia aí. Mas vou aproveitar também para falar que a gente tem outro parceiro, Santa Clara, né? Utensílios domésticos. Até já compartilhei, eu não sei se ela vai aparecer, mas é a Lia, né? Então ela tem uma loja onde vende produtos de limpeza e agora também está com uma parte de celular que é bem legal, capinha, carregador, caixinha de som, tá show. Então é Santa Clara, utensílios domésticos e também tem o Instagram. Mas depois a gente manda para vocês seguirem. seria, Beleza? se- seria legal eles participarem, mas seguindo a programação, a gente vai fazer com os patrocinadores esse bate-papo. Isso aí seria legal. Como que começou, as dificuldades que teve, vai ser Uhum. bacana. Sim, sim, porque aí a gente vai aprendendo junto, né? Então, beleza, já se apresentou? Já. Então vamos começar. O tema de hoje, como vocês estão vendo aí no comentário, é como não desistir. E aí eu já vou para uma parte aqui que é muito importante, tá? Então, eu acho que isso serve não só para o empreendedorismo, mas para a vida. É não se importar com o que os outros vão falar. Então, é um ponto onde a gente tem que fazer alguns filtros. Sabe aquela coisa de peneira? De você colocar na peneira e falar quem vai sair daqui, quem não vai, de que quem realmente está do seu lado, quem realmente acredita no seu projeto, no seu sonho. Então, essa é a primeira base para você não desistir. Por quê? Porque a gente cai muito nisso, né, Gui? A gente fica muito assim, vamos dizer, apegado a opiniões. Então, às vezes você começa o empreendimento e aí a pessoa já vem e já fala mal, a pessoa já vem e já começa a colocar obstáculo onde não existe. Então, começa a vir um monte de coisinha e isso desanima. Só que isso é o que a pessoa pensa. É o que ela vive, é a crença limitante dela. E se você está buscando o seu negócio, o seu objetivo, você tem que focar no que você quer. E quando você fica muito ligado nessa questão do que as pessoas estão falando ou que vão falar, vou dar um exemplo simples. Às vezes muita gente fazer uma live é difícil, porque a pessoa vai fazer uma live e fala: Meu, o que que vão pensar de mim? O que que vão falar? Será que eu vou falar certo? Será que eu vou falar errado? Então, assim, é uma coisa que trava as pessoas e você para no tempo. E aí você não consegue, sabe, dar sequência no que você quer, no seu sonho, no seu objetivo.
Então a gente tem que tomar cuidado. Quem realmente tá do nosso lado e quem realmente vai apoiar você no momento que você precisa. Tem gente chegando aí na live, mandando um abraço aí ao Rodrigo. E aí, Boa Rodrigo, boa noite. noite. A gente está fazendo uma live aqui sobre o assunto como não desistir. Então, se você quiser ficar aí e ouvir um pouquinho do que a gente tem para dizer, a, como ele chegou agora, a Raquel estava falando sobre como não se importar se você tem um objetivo, como você não se importar com o que os outros estão falando. Só que tem essa parte que é o externo, né? E tem Uhum, a parte que dificulta bastante, por exemplo, agora eu tô ainda me adaptando a fazer live. Então é bom passar essas dificuldades aí. uhum. Mas não sei se eu acho que eu tô indo um pouquinho, tô melhorando. Então é esse progresso todo dia, então é a prática. Mas eu acho que um ponto que a gente tem que colocar aí é aquele, aquela voz interna. Tem o externo que os outros falam, isso aí não vai dar certo. Mas acho que a luta maior também é com você mesmo. Suas Uhum. crenças, o que está inconsciente oculto, e você pode falar melhor, Raquel, me corrige aí. Por exemplo, eu mesmo, eu tô. Boa noite, aí, ela tá mandando boa noite. Eu tô Boa chutando noite. balde. Eu me comprometi a fazer, a retomar esse projeto. Então, assim, o que vem de para me travar, para me voltar à zona de conforto, a não me, exemplo, expor, né? Porque isso aqui é uma exposição, aí fica gravado, aí você vai gaguejar. Então é importante falar também dessa voz interna, que ficar na frente de uma câmera é que agora tá tranquilo, mas de repente eu não viso quantidade. Por exemplo, tem 5 pessoas, mas pode ter 100, 200. Tem lives que eu acompanho que às vezes é 1.000 pessoas. Então, Uhum. assim, às vezes essa questão de quantidade já te dá um sinal aqui de, opa, começar a gaguejar. Então é importante trabalhar essa questão interna. E aí a prática no dia a dia, você vai ficando cada vez mais à vontade, não ligando e passando a informação que você tem que passar, no caso, uma live, né? Então tem outras Uhum. dificuldades do dia a dia, como é que eu vou falar, como é que eu vou negociar. Então, o externo atrapalha e o interno também tem que ser trabalhado. Total, total. E a gente fica muito, como eu falei, né? A gente fica muito apegado no que o outro vai falar, né? Eu lembro da minha primeira live e o Gui tava lá, eu acho que tava ele e minha irmã, não sei. Lembra, Gui? Lá no É, Facebook, em 2016. Acho que antes da live, 2016. perdão, antes da live você, meu, e agora? Como que vai ser? Olha o conflito interno de repente, né? Porque é uma coisa nova. Mas Uhum. agora tá tirando de letra, tá tranquila. Já foram É, mais de agora, quantas lives aí, meu? agora vai. E isso também linka, Gui, com uma outra parte aqui que é ter persistência. Quando você, como não desistir, também é ter persistência. E isso serve para tudo. Então, às vezes você começa lá, vou dar um exemplo de, como eu falei aqui, de brinco. Você começa a vender brinco, aí você vende um, vende dois, aí na outra semana vende um ou não vende, e aquilo já começa a te desanimar, porque você quer as coisas rápidas, né? E aí a gente já linka também com um pouquinho de ansiedade, criar expectativa. Só que se você não tiver uma persistência, não tem como você saber se vai dar certo. Então as pessoas elas se enganam quando falam, ah, vou empreender, vou fazer alguma coisa aqui, mas ó, mês que vem já tem que estar ganhando milhões. E aí você cai nisso, e aí você desiste, e aí aquela pessoa que falou que não ia dar certo, ela vai falar, tá vendo? Não deu certo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de começar um projeto ou estar num projeto, por mais que as coisas estejam difíceis, e querer desistir.
e falar que não, não vai dar certo, não, isso daqui é bobeira, isso daqui eu tô sonhando demais. Então precisa da persistência para você começar a ver o resultado. Nessa questão de persistência, eu posso voltar um pouco no tempo, que eu já tentei fazer algumas coisinhas, vender perfume com a margem de lucro legal. Só que você vender perfume é questão de encarar isso daí por algum período. Mas Uhum, eu, no meu caso, eu tentei vender, mas comecei ali naquele começo empolgante e depois parei. Então, essa armadilha que eu caí, muitas pessoas caem. Às vezes a pessoa fala, ah, tem um exemplo de uma pessoa que, que eu conheço e é bom aqui a gente colocar a situação, né? Que fica experimentando algumas coisas. Olha, isso aqui pode dar uhum, certo. E aí tem um começo empolgante e depois para. Então vai muito de encontro ao que a gente está falando, né? Que é persistir, que é você continuar. Beleza, aquilo lá deu uma caída nas vendas, então você coloca alguma outra coisinha, mas vai mantendo aquele produto que você está vendendo, porque não adianta nada. Então não adianta ficar experimentando, daqui a pouco você cai na armadilha de alguém, olha, vem, tenta vender isso, aí tem um começo empolgante de novo. Então assim, vai ficar só beliscando e caindo na uhum. armadilha daquela recompensa imediata, né? Porque no comportamento do ser humano a gente quer coisas a curto prazo. E não é assim que funciona. A gente busca e aí tem um up ali e depois já desanima assim que qualquer coisa der errado. Então essa continuidade é importante, porque lá na frente as dificuldades que você teve, você vai estar mais preparado, já vai ter mais experiência para poder, de repente, se você vende, por exemplo, o perfume, já poderia montar equipe, já poderia fazer várias formas de divulgação. Então, essa tentativa de estar buscando sempre melhorar aos poucos, né? Porque às vezes tem um resultado muito baixo, mas se você melhorar 1%, no outro mês é 2%, então ao longo do ano você já está dobrando suas vendas. Uhum. Então, essa questão de persistir é importante. Muita gente não tem essa paciência, né? Não tem esse cuidado aí de falar, opa, deixa eu fazer um planejamento há um ano aqui e vou melhorar a cada mês. Então, e aí entra de encontro colocar metas, colocar grandes objetivos e buscar. Total. E a gente vê muitas empresas, exemplos aí que a gente vai até trazer depois para vocês, que não foi assim, ah, começou o projeto hoje, amanhã já estava milionário, já estava rico. Não, gente. Teve empresa aí que ficou 5 anos, 10 anos para dar certo, né? Falando um pouquinho aqui do filme do Fome de Poder, né? Que é o do McDonald's. Para quem não assistiu, é um filme excelente para quem é empreendedor e está buscando isso. E ele estava lá com 53 quando deu certo o projeto dele. 53 anos. Então, assim, ele estava numa busca ali, para quem vai assistir o filme ou já assistiu, sabe o que eu estou falando? Assim, indo atrás, correndo atrás e não desistindo, e tendo obstáculo e tentando, enfim. Não tem como você começar alguma coisa hoje e falar, não, daqui a um mês vai dar certo. Ou de repente aquela pessoa que não tem informação. Porque eu também vejo isso, Gui. Às vezes a pessoa desiste porque ela não vai atrás de informação. Ela fica naquela caixinha dentro dela, numa bolha, e acha que só aquilo vai dar certo. E é por isso que é importante você ler, né? Você ir atrás de livros onde te ensina. De repente, não gosto de ler, então vai ver vídeo, vai assistir filme, vai conversar com as pessoas, vai fazer network. Então, assim, você precisa de informação, porque às vezes aquilo que está na sua mente é tão pequeno que faz você desistir. Né? Muita gente é assim, as pessoas não têm informação, ela não sabe o que é, e aí começa a dar errado, ela desiste. Mas muitas vezes é porque ela não tem informação. Exatamente. A gente tem
um podcast falando sobre 3 filmes e esse é um deles, que é o Fome de Poder. E a gente passa expõe algumas passagens muito interessantes do filme, porque o sistema para entregar a ideia de entregar logo, rápido e com temperatura ideal, todo esse protocolo de como fazer o lanche, o cara que depois, né, fez com que o negócio dê certo e tal, expandir isso daí, ele ficou impressionado. Ele ia vender Uhum. só uma máquina de milkshake. Então, olha como que é o estalo do empreendedor, visualizar coisas grandes também, né? E aí ele entrou no negócio, não estava dando certo muito o negócio dele de vender máquina de milkshake, mas ele viu que tinha muitas lojas e tal. Mas aí depois ele entrou no negócio junto com os irmãos McDonald's, né? Uhum. E nisso daí, o empreendedor tem que ter igual eu estava falando, essa visão macro, Clareza, né? visão, Uhum. que é, que é um do próximo item que a gente ia falar. Às vezes você Uhum. pode estar no negócio e de repente, por exemplo, o negócio da Raquel era um outro nome. Uhum. E aí mudou. Você pode até falar melhor sobre isso. Então, assim, Era tranquilizando almas. Uhum. não quer dizer que você vai iniciar alguma coisa e vai ser só aquilo. Então, a gente tem que Uhum. estar aberto à mudança, a gente tem que visualizar oportunidades também. E essas oportunidades podem trazer mais resultados para você do que você iniciou lá atrás. Por exemplo, o Acorda Empreendedor. A gente estava meio que restrito a algumas mídias, restrito a algumas formas de estar passando para vocês informação. Eu acho que a Sim. partir dessa retomada hoje, que é a questão de não desistir, a gente já mudou nossa visão, a gente buscou Uhum. informação, a gente está usando ferramentas que está deixando a gente mais empolgado em estar trazendo Uhum. conteúdo, em estar criando conteúdo. Então, assim, Total. tem a questão da persistência, mas tem aquela questão de estar com a mente aberta a mudanças. Isso vai fazer o empreendedor ou aquele indivíduo não desistir. Sim, e essa questão de mudança é aquele empreendedor que ele fica na mesma tecla, né? Fica ali. Ah, vou vender. Vamos usar. Como que era o nome da nossa loja que a gente falava no podcast? Ah, você que deu o nome, até esqueci agora. Mas enfim, era uma loja de sapato. Não Para quem lembro. escuta o podcast sabe, vai entender. Mas é um exemplo. Às vezes você abre uma loja de sapatos e fala, não, só vou vender tênis de corrida. É um público legal? É um público legal. Mas por que que eu não posso vender uma sandália, um chinelo, um tênis diferente, de repente uma rasteirinha, um sapato social? Aí Então, no fio assim, bota. são coisas que o empreendedor ele tem que estar atento, né? E tomando aqui o que eu falei de ter clareza, é isso. Por isso que é importante a gente buscar informação. E o Acordo Empreendedor vai fazer isso com vocês, né? A gente vai tentar o máximo possível trazer informações para vocês. Mas a gente precisa ter clareza. Porque às vezes as pessoas desistem porque ela só tá ali, olhando só para frente. E ela fala, não, é isso, é isso, é isso. E de repente, se ela olhar um pouquinho para o lado, ela vai ver uma outra oportunidade, ela vai ver um outro produto, ela vai abordar outras pessoas. E aí as coisas vão acontecendo. Então, a questão de desistir também está ligado à questão de você achar que é só aquilo que dá certo. E aí, quando dá errado, você vai lá e desiste. Fala, não, não é isso. Encaminha para como se você tivesse diante de uma situação sem solução.
porque você está vendo só aquilo. Por exemplo, igual o exemplo da loja, a loja de sapato, ah, meu, tá frio, ah, o que que eu vou vender no frio? E tem bota, tem um monte de coisas, tem acessórios. Hoje em dia eu Uhum. entrei numa loja que a loja vende cinto, vende meia, vende bola de futebol, você tem um tênis para jogar futebol. Então são toda uma situação que é muito óbvio isso, né? Mas às vezes o óbvio acaba deixando passar despercebido para alguns empreendedores. Então se depara diante de uma situação e não sabe o que fazer. Beleza, não tem problema. Respira e fala assim, olha, estou diante dessa situação, o que é que eu vou fazer? Se você não conseguir por si só resolver, busca ajuda. É, às vezes a gente complica tanto e se você olhar para o simples, é o que dá certo. Exatamente. Exatamente. As pessoas ficam muito apegadas, né? Eu acho que é um apego também. E dentro desse assunto me veio outra coisa aqui. Na pandemia, né? Quanta gente não quebrou porque a pessoa ela não estava atenta, que ela poderia trabalhar online, que ela poderia fazer uma entrega do correio, que ela poderia fazer é, um delivery. Quanta gente não quebrou por conta disso? Porque a pessoa ela fica fechada. E aí veio a pandemia, a pessoa teve que se virar. E muitas faliram, porque ela não estava pronta. Então a pandemia ela também veio para dar um alerta para a gente, né? Que a gente precisa se informar, a gente precisa abrir mais a mente, né? Não é só aquilo, e testando, né? Eu acho que empreendedorismo também é testar. Você vai testando as coisas. O que você está falando, até hoje a gente vê empresas se Deu? adaptando ainda. A gente vê empresas colocando, ó, estamos atendendo pelo WhatsApp, estão se virando. Tem empresas que já fizeram algum sisteminha para poder receber os pedidos, para poder atender. E aquelas que ainda insistiram em não ter nada online, não ter um WhatsApp que é simples, um Telegram, ou qualquer, ou um Facebook, que muita gente utiliza o Facebook também. Então, é o que a gente estava falando agora, ficar atento às mudanças e às vezes antecipar qualquer tendência também, Hum, porque a tecnologia está aí e muita gente fica resistente, principalmente os mais velhos, né? Fala, ah, não vou usar isso aí uhum, não, não preciso disso aí não. uhum. Eu sei daqui para qualquer lugar com guia. Um negócio desse tamanho assim, ó. Meu Deus, ó, esse tamanho. Não, sei mexer nisso aí e tal. Mas com o GPS é muito simples, ele indica até a direção para você. Uhum. E muita gente não, Total. muita gente fica resistente ainda. Aí depois quando experimenta, se lambuza. É o áudio no WhatsApp, é tirar Nossa. foto, Uhum, aí pronto, aí não sai do celular. Antes reclamava, "Ô, você tá no celular. Aí às vezes agora quando mexe um pouquinho e aprende, aí não sai do celular. Mas voltando à questão da empresa, tem que estar atento à mudança, não tem jeito, senão o mercado engole e você fica para trás. E às vezes uma pessoa que entrou agora com um pouquinho mais de mente aberta à questão das mudanças, acaba te passando e aí você acaba como muitas empresas fechando também. Principalmente no ramo alimentício tem vários aplicativos que as pessoas, que os comércios utilizaram como iFood, como uhum, outros aplicativos de grande massa. Ou você também pode simplesmente colocar um atendimento no WhatsApp, que é colocar lá um banner, ó, delivery tal número. E muita gente também perde vendas, que não tá sendo encontrado, que isso aí dá um tema legal para a gente uhum. estar abordando, que a
pesquisar algum produto ou pesquisar o nome do seu negócio e você aparecer lá como resultado de pesquisa. Uhum, E muitos negócios não estão sendo encontráveis, né? Então a gente tem muita coisinha básica que poderia estar. Um exemplo disso, eu estava trabalhando e o rapaz estava precisando de uma bateria automotiva. Aí ele pesquisou ali, encontrou uma empresa ali próxima e aí efetuou uma venda de 300 e poucos reais. Então, quer uhum. dizer, o quanto de negócios essas empresas estão perdendo por não ser encontrável, né? Não aparecer no resultado de pesquisas. E hoje em dia o comportamento número um é, se você quer saber de algum produto, de algum serviço, é pesquisar. Simples. Olha como Total. a gente complica, sendo que se a gente pensar nas coisinhas simples, é o que funciona. E é em segundos, né? É em segundos. Eu mesma, esses dias eu comprei um aquecedor pro meu consultório. E aí eu vi a marca do aquecedor, aí eu já fui no Reclame Aqui, já vi se tinha alguma coisa. Na sequência já fui ver quantas estrelas tinha. Então, assim, 5 minutos eu comprei. Por quê? Porque a informação já estava ali, a empresa já estava, sabe, tipo, já tinha colocado, já tinha uma explicação certinha, já tinha os dados de como ia comprar, de qual dia ia chegar. Então, isso também leva muito, Gui, aquela pessoa que ela tem a mente de tipo assim, não, eu não vou pagar o Google para falar da minha empresa, ou de repente, ah, eu não vou fazer tráfego para falar da minha empresa, eu não vou dar dinheiro. Então, assim, lógico que também é outra live isso aqui, mas para você ver Verdade. como você fica, né, total, como você fica preso às coisas. E é por isso que você desiste. E é por isso que às vezes você olha para o seu negócio e fala assim, meu, isso daqui não está dando certo, né? Eu E não só um vou detalhe, conseguir. às vezes não precisa pagar para aparecer. Tem formas de Exatamente. você aparecer sem precisar pagar. E aí você vai ter só Sim, um não- trabalhinho de estar postando sobre o seu produto, falando sobre sua empresa. E aí a gente volta a dizer, coisa simples. simples, porque o orgânico hoje está muito amplo, né? Você tem Instagram, você tem Facebook, você tem o Google, o WhatsApp, que super funciona. E se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente tem panfleto, né? A gente tem cartão de visita. Então, assim, são muitas possibilidades. Mas se você não sair dessa caixinha que você fica aí preso com medo, você vai desistir. E aí você vai virar e vai falar: ah, não, meu negócio não dá certo. Ah, eu sabia que não ia dar certo. Porque também Gui, tem aquele empreendedor que não acredita no negócio dele, você já viu? Tem uns que É é um complicado. tipo, não, ainda tem aquele que fala: não, não vai dar certo, não, não quero investir. Então, assim, para você não desistir, retomando aqui, né, ter persistência, Posso dar não um ligar para o apelido, que outros estão falando. posso dar um Pode apelido para falar. esse empreendedor? Pode. É o empreendedor esteira, sabia? Esteira, explica. Ele anda, corre e não sai do lugar, assim, ó. Ele anda, corre e não sai do lugar. Ótimo, ótimo. Anota aí. Anota aí Eu que a vou gente vai usar no nosso podcast. empreendedor esteira. E aí, outra coisa, né? Que a gente já falou de persistência, já falou de procrastinação, já falou de clareza, mas e ter a rotina? É importante, né, para o empreendedor. Por quê? Porque todo dia você vai ter que estar fazendo um pouquinho ali para o seu negócio. Então, Raquel, eu trabalho fora, eu trabalho carteira assinada, eu preciso pagar aluguel, enfim. Normal, ninguém está falando aqui para você meter o louco e ir embora. Não, não é isso. Mas todo dia você precisa se dedicar um pouquinho. Então, uma coisa que eu e o Gui fala muito, você pode acordar 1 hora mais cedo, você pode dormir um pouco mais tarde. Então você, sei lá, você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui, o pessoal que faz, arruma casa, faz faxina, sei lá, vai escutando um podcast, e aí escuta do Acordo Empreendedor, né? Ou vai vendo vídeo no YouTube,
sei lá, tá no ônibus, pega um livro. Tá com o livro ali, o tempo que você fica ali no ônibus, você lê, no metrô. Então, assim, na hora do almoço, almoçou rapidinho. Ah, o que que eu posso fazer? Ah, eu posso editar um vídeo. Ah, eu posso falar com o vendedor, eu posso. Então, assim, não tem desculpa, né? Então, a gente precisa criar uma rotina para que você não desista. Porque é aquela coisa também, Gui. Vamos usar o exemplo que você falou, o empreendedor esteira, né? Que ele só fica ali no lugar. O que que acontece? Ele acha que se ele se dedicar uma vez por mês, o negócio dele vai bombar. E não é assim. É um pouquinho de cada, é todos os dias. Ah, Raquel, é difícil, ah, eu acordo cedo, ah, tô cansada, enfim, vai ter várias coisas. E sim, eu entendo, é cansativo. Até porque, quando eu contar a minha história aqui, vocês vão saber que eu também vim do CLT. E era difícil para mim. Mas eu estava disposta, porque eu acreditava no meu negócio, eu acreditava que eu ia conseguir. Então, por mais que eu saísse do meu emprego, eu ia atender um cliente, ou eu ia fazer curso, e curso foi o que eu mais fiz para mim me informar, para correr atrás, e faço até hoje, né? Eu sou a louca dos cursos. Você precisa estar disposto. Então, a rotina é importante, né, Gui? A gente precisa ter uma rotina. Falar em rotina, a gente adotou uma ferramenta que a ferramenta faz com que a gente faça mais do que a gente se propôs a fazer na ferramenta. A Sim. gente, a gente fez alguns quadros e quem utiliza ou já ouviu falar, que é o Trello, a primeira Uhum. impressão que eu tive, eu falei, meu, não estou entendendo nada disso aqui. Eu não sei que falam tão bem nessa ferramenta. Aí depois, deixa eu ver como é É, que geminiano. funciona. Aí, meu, Geminiano. pronto. Eu tô o melhor amigo da ferramenta. Então, assim, a gente criou uma Parceiro. rotina. Eu não vi outras, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficar com essa. De repente tem outra A aí gente pode até fazer um melhor. vídeo, né, Gui, falando do aplicativo. Como montar, né, uma rotina, Uhum. porque é interessante. A gente fez a rotina da semana pro Acorda Empreendedor. E vira e mexe a gente olha e a gente, quem não tem informação sobre essa ferramenta, depois dá uma olhadinha. Você cria quadros, né? E a gente desenhou de uma forma que fique claro o que vai fazer cada dia e cada um vai fazer. Então, assim, essa rotina faz com que você dê mais atenção ao seu negócio, dê mais Uhum. atenção ao que você quer fazer, não só questão de empreender. Isso aí serve para a vida. Tem gente que quer emagrecer e quer emagrecer 10, 15 quilos, aí pode ter um problema de saúde assim de imediato. E nessa questão de emagrecer aos poucos, assim como você constrói algo para você, para sua vida, para o seu negócio. Então essa rotina fica até fácil depois. A gente Uhum. está fazendo um esforço grande agora, entre aspas, porque eu estou vendo que está sendo legal. Uhum. A gente criou a segunda-feira o que vai fazer até o domingo. Então, assim, a gente tá olhando assim, "Ixi, amanhã já tem isso, meu, já tem que criar tal conteúdo, já tenho que fazer alguma coisa, Isso já te tem que editar algum incentiva, né, vídeo." Gui? Uhum. Então. Te E nisso incentiva, daí, porque. pode Pode falar. falar. Não, só para Então, concluir, te incentiva porque é o seu projeto, né? e isso é legal porque a gente vai mexendo na ferramenta lá e colocando algumas coisas, você vai tendo mais ideias. A gente tá quase pecando por excesso daqui a pouco. Mas, assim, depois que passar uma semana, a gente sempre está revendo o que tem que fazer, o que tem que colocar mais. E depois que passar pelo menos umas 2, 3 semanas, isso aí já vai virar um hábito Uhum. já nosso. E é assim que você tem que considerar o seu negócio, criar bons hábitos, né? A gente está falando Uhum. de ter persistência e tudo, e insistir com assertividade.
A gente fazendo essa rotina, aí depois fica fácil. O esforço vai ser menos para fazer aquilo que é o nosso próximo item que a gente combinou aí, que ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer, que é a sua parte. Você tem Uhum. que fazer a sua parte. O empreendedor tem gente que paga para fazer determinadas coisas, mas tem quem está começando é você em tudo. Então você tem que começar a fazer sua parte. Ninguém vai fazer por você. E criar uma rotina facilita as coisas. Lembrando que tem que pensar a médio e longo prazo também, né? Porque de Uhum. imediato é só frustração, ansiedade. Tudo que atrapalha aí o progresso do empreendedor é você pensar no agora. Se você pensar no agora, pense no que você tem que fazer agora, que nem no nosso caso, nossa programação é a live, então foque naquilo que você está fazendo agora, seja presente. Aí tem outra Uhum. coisa para fazer amanhã, se puder adiantar, bem, se não, deixa para fazer a sua rotina do dia de amanhã. Se a gente puder adiantar, né, Raquel? Porque parece que pelo que a gente Não, usa a em um ferramenta, dia a gente tá querendo fazer tudo já. Hoje domingo a gente quer fazer hoje. Mas, mas isso que é legal, porque quando você cria uma rotina, e lembrando que eu vou falar muito disso aqui, tá, gente? Eu amo falar de clareza, porque clareza é quando você realmente sabe para onde você está indo. Então, quando você cria uma rotina e fala, não, todo dia eu vou estudar um pouquinho, eu vou ler, eu vou ver um vídeo, eu vou editar um vídeo, eu vou procurar saber como faz, enfim. Vai de cada um, né? Ah, eu preciso vender. Então, o que que eu faço para vender? Ah, eu vou comprar um livro de vendas. Ah, eu vou ver um vídeo de um cara que fala de vendas. Eu vou me informar. Então, assim, você precisa da informação. Tem muita gente que se engana quando fala, ah, eu já sei. Não, eu vendo, eu já sei. Não, gente, a gente não sabe. A gente não sabe, porque assim, eu estudo muito. E todas as vezes que eu vejo uma palestra, pode ser, sei lá, qualquer palestra de 10, 15 minutos, eu aprendo alguma coisa. Se eu escuto um audiolivro, eu aprendo alguma coisa. Se eu escuto um podcast, eu aprendo alguma coisa. Se eu tenho uma reunião com o Gui, eu aprendo alguma coisa. Então, assim, você está sempre aprendendo. E isso que é legal, porque você evolui. Você vai evoluindo. Então, a rotina, ela vai te trazer mais clareza, né? Ela vai fazer com que você faça ali todo dia um pouquinho, todo dia aprendendo, e aí o seu negócio vai crescendo. Vai é, acontecendo. e isso que você falou de estudar e além de estudar, conversar sobre, tentar ensinar para alguém, isso só consolida a informação que você vai adquirir. E o Uhum, legal é que você não, por exemplo, vendas, né, que você citou, aprender a vender. Nada impede de você saber sobre outras coisas também, que associando pode aparecer uma ideia diferente que pode dar certo. Ah, hoje em dia, salão de cabeleireiro virou um lugar que o pessoal faz happy hour às vezes também. Tem uhum. mesa de bilhar. O corte do Sim, total. cabelo, o corte do cabelo é irrisório. A pessoa às vezes vai lá, ah, não, põe outra aí na frente, aí tá jogando bilhar, tá consumindo alguma bebida, tá comendo alguma porção, alguma coisa. Então, pra você ver como que muda. Tem padaria que é pizzaria, estão colocando coisas como se fosse um mercadinho, uma mercearia, laticínios. Então, quer dizer, olha como que as coisas, as mudanças vêm ocorrendo e quem Uhum, tem a ideia e faz e chega na frente bebe água limpa, né? uhum, Aproveita o melhor do começo de uma ideia pioneira. Então, que, por exemplo, antes era o Orkut, e aí agora é o Facebook, já veio outras redes sociais, TikTok, e quem for tendo clareza do potencial que pode ter cada rede social aí para utilizar para o seu negócio, as empresas já estão utilizando o TikTok, as grandes empresas de uhum. CV comercial, então quer dizer,
Total. E A tinha rede, preconceito no começo. Uhum. então a rede social veio para, assim, tem audiência, tem o entretenimento e junto com isso eles aproveitam e estão sempre presentes na vida do usuário que está ali do Facebook. Então, assim, onde tem audiência, movimenta dinheiro. Então, se você não tem dinheiro para anunciar, tem outras formas de você aparecer para seus Uhum. clientes. Então, tem que sempre ter alguma ideia ou conversar com alguém que saiba colocar seu negócio diante dos seus clientes. E o Acordo Empreendedor está aí. Total, total. A gente já tem muito podcast lá no Spotify, né? Então a gente está retomando, mas tem conteúdo lá, tem conteúdo aqui no Instagram, tem conteúdo no YouTube. Então volta lá, pessoal, né, que está chegando agora, volta, vai escutando. Vocês também podem dar, né, ideias de temas que a gente super vai fazer para vocês. A gente vai correr atrás, a gente vai fazer. Em breve também a gente vai ter alguns empresários fazendo podcast com a gente, né? Os nossos parceiros também aí já estão convidados para fazer. E assim, a gente vai aprendendo, né? A gente só vai aprendendo, aprendendo todo dia. E para fechar, né, Gui, que eu não sei que horas são. Ah, já tem Eu uma nem, hora que a gente nem está tô, aqui, eu nem sei que horas são. está indo embora, vai dar 10 horas já. Mas assim, a gente trouxe esse tema aqui de não desistir, não só para ensinar para você, ensinar vocês, falar o que a gente acha, mas também porque serve para a gente, né? Então, quando a Isso. gente, eu e o Gui, quando a gente retomou e falou, não, vamos fazer isso acontecer, não é porque a gente tinha desistido, a gente só deu uma pausa, né, Gui? A gente deu uma É isso pausa. mesmo. Mas isso fez com que a gente olhasse e falasse, não, vamos embora. É agora, a gente tem que ir para cima. E o que mais a gente quer aqui, e o Gui depois pode até falar a frase da nossa bio, é ajudar vocês, né? É trazer para vocês o máximo de conteúdo possível para que a gente aprenda e vocês também. Eu não sei qual que é a É, frase, qual que é, Gui? Fala aí. saber você sabe. E ela tem duas vertentes, né? Que é como se fosse uma missão, como se fosse um propósito maior. E isso serve para a nossa live de hoje, porque se você tem um propósito e você tem um motivo maior, já faz com que no dia que você esteja cansado, o dia que você fala, ah, meu, não vou fazer nada, aí vem isso aí martelando na sua cabeça. E pô, a corda empreendedora é despertar empreendedores. Essa é a primeira vertente da nossa missão. E além de despertar empreendedores, é também fazer com que eles acreditem no negócio deles, né? Porque às vezes, igual a gente falou anteriormente, você experimenta alguns tipos de negócio, até tem uma empolgação no começo, e depois não tem mais consistência, não tem mais persistência, porque só foi aquele ganho imediato, aquela recompensa imediata, aquele mal do ser humano de querer as coisas para agora. Uhum, E se pensar a longo prazo, médio e longo prazo, o resultado vem, porque pode ser exponencial o resultado. Você consegue empreender, cria o seu negócio, por exemplo, tem aí o Ponto Certo Brindes, que faz personalização de canecas, brindes para empresa, para aniversário. Então, olha, e se vocês forem no Instagram Ponto Certo Brindes, vocês vão ver que tem uma grande variedade de produtos que podem ser personalizados. Então, quer dizer, já estão atentos a mudanças, qualidade. Olha a qualidade dessa caneca aqui, ó. Ó. Então, show. meu, então assim, tem que acreditar no seu negócio. E quando tiver a oportunidade, a gente vai fazer perguntas
para o Marcelo, né? É o Do Marcelo e a Silvana. isso, ponto certo brindes, ponto certo ponto brindes, dá um pulinho lá do Instagram deles, meu, é muita qualidade na finalização, no acabamento. Então, assim, a nossa missão é despertar empreendedores. Então, já estão empreendendo, já faz tempo, já tem anos no mercado. Assim como a Lia, né, que está à frente do negócio dela Nossa, também. claro. E assim, se a gente puder trazer conteúdo aqui para que eles, não só eles, como outras pessoas que despertar esse interesse em empreender, é fazer com que eles acreditem no negócio. Então, assim, essas duas vertentes, esses dois lados aí a gente quer trazer bastante conteúdo para inspirar, porque a gente pode se esforçar o máximo possível aqui, mas se tiver 1% de inspiração, aí a transpiração mesmo é com eles. E eu posso te falar de quem é essa frase, né? Pode falar. Silvio Santos. Essa frase é do Silvio. Enfim, ele é a minha inspiração. Um dos, né? Um dos empreendedores que sempre me inspirou desde novinha, quando eu comecei a conhecer a história dele. Mas deixa isso daí para um podcast, né, Gui? Falar do Silvio. Mas é isso. Você falou aqui do Ponto Certo Brinde. Na equipe também tem a Rose, né? A Rose é que faz as artes de todos os brindes, caneca, camiseta, tudo. A Silvana e o Marcelo que tomam o barco lá na execução. Então é o que o Gui falou. A gente não pode desistir. Você lembra na reunião que a gente teve que eu falei do maior banco do mundo, que cada um não, imaginando, né? 86.400 reais todo dia para gastar, você lembra? Uhum. Porque conta aí para eles que vai ser muito interessante. Que aí no final eu dou aquela pitadinha. Não, mas eu não lembro muito. Começa aí. Então vamos É lá. que a gente fala tanta coisa. Então, ó, isso aí eu acho que vai finalizar, vai ser legal. Show. Você imagina você ter 86.400 reais todos os dias para gastar. Para gastar com o que você quiser e não é acumulativo. Então, no final do dia, isso zera e no outro dia você tem mais 86.400 reais para gastar. Só que esse banco aí, todo mundo é sócio. A Raquel é sócia, eu sou sócio, você que está ouvindo, você também é sócio, querendo ou não. Uhum. Porque a gente tem 86.400 segundos para gastar da melhor maneira possível. E, e se você quiser ver o valor de um ano, você sabe, né, Raquel? Se quiser, Pode falar que essa se história é você toda quiser, sua. se você quiser saber o valor de um ano, é só perguntar para um menino que repetiu de ano. Perguntar para ele. Se quiser saber o valor de um mês, você pergunta para uma mãe que teve um filho prematuro. Se você quiser saber o valor de um dia, você pergunta para pessoas que têm tarefas dificílimas, tarefas árduas. Se você quiser Uhum. saber o valor de uma hora, aí você sabe. Fala. Se você quiser saber o valor de uma hora, você pergunta aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. Olha que Uhum. interessante. E em cada um deles, olha o quanto significado e quanto valor que tem. Se você quiser saber o valor de um minuto, essa aí eu já não lembro. Mas fica aí a lição de casa. Se você quiser saber o valor de um segundo, é só perguntar para quem nesse segundo evitou um acidente.
E se Uhum. você quiser saber o valor de um centésimo, é só perguntar para o medalhista de prata o quanto que ele lutou e por causa de um milésimo de segundos foi medalha de prata. Então, o tempo é igual para todo mundo. A Raquel fez diferente e hoje ela está fazendo a diferença com o negócio dela. E todo mundo tem o mesmo tempo, os mesmos 86 e 400 segundos para utilizar da melhor maneira possível. Então, acho que cada um tem que avaliar o que é que está fazendo ou deixando de fazer para conquistar os seus sonhos. Show. É isso. Tá vendo? É você que tinha que falar, porque você me contou e eu tava aqui só. Porque toda É vez que você aprendendo, conta, eu falo, é aprendendo e caramba, faz muito compartilhando. sentido, Gui. É às Então, 24 horas, né? travou um pouquinho, mas assim, é isso que a gente vem trazer. Eu achei interessantíssimo essa colocação, é um Uhum. texto. Eu não sei quem escreveu, eu sei que um ator interpretou, meu, da melhor forma possível. Eu já vi ele falando em podcast também o mesmo texto. Mas assim, você fazer diferente para ter resultado diferente, porque se você quer ter resultado, não adianta. Não faz as mesmas coisas e quer ter resultado diferente. Então, tem que aproveitar o melhor, da melhor maneira possível o tempo que lhe foi dado, que Deus está te dando para você alcançar o que você quer. Sim, sim, show, Gui. Esse exemplo é muito é top. E tem uma coisa que eu e o Gui a gente faz, que quando a gente termina uma reunião, quando a gente se vê, enfim, a gente sempre termina com uma frase, né? Porque lembra Boa. que eu falei pra você? A gente aprende, né, um com o outro aqui sempre. E o que você falou é incrível, porque sim, todo mundo tem 24 horas, né? Independente de onde você está, país, estado, é o que você tem, é o seu banco, né? E mais uma coisa, quando você desiste do seu negócio, do seu projeto, do seu sonho, você é responsável por isso. Então, uma coisa que é legal a gente entender é que a gente é 100% responsável por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, tudo que você está vivendo hoje, se você olhar para sua vida hoje, da forma que tá, as pessoas que você conhece, tudo é culpa sua, né? E quando eu falo culpa, é no sentido de você é responsável. Então, você é responsável pelo seu negócio. Você é responsável para que você não desista, que você persista e vai lá todo dia, um pouquinho de cada, e vai acreditando, e vai colocando ferramentas, e vai buscando informação. Então você é responsável, para de culpar o outro. A gente vem muito com isso de ficar, não, é culpa do meu marido, é culpa do meu irmão, é culpa do vizinho, é culpa do governo. Não, gente, não é. E um exemplo enorme aqui, a gente pode dar, da pandemia, teve muitas empresas que ficaram milionárias. Então não foi a pandemia, não foi o país. E isso eu estou falando aqui do Brasil, porque eu acompanho muito, né, essa questão do empreendedorismo, né? De o que está em alta, o que está em baixo, eu sempre vou acompanhando. E na pandemia teve muita coisa que cresceu. Então não é culpa do Covid, não é culpa do governo, enfim. Para fechar, né? Se alguém quiser fechar também aí, falando das nossas redes sociais, mas eu queria deixar isso, sabe? Você é responsável pelo que está acontecendo na sua vida hoje e pelo seu negócio. Você sim é responsável. Aquele negócio, faz sua parte. Uhum. Não ouvindo, não dando ouvido ao que o externo, que as pessoas estão falando, só para resumir, né? Não dando ouvido ao que internamente te atrapalha para você ter que fazer sua parte. E se você está fazendo sua parte, você teve clareza para você entender e enxergou onde você quer chegar. E acreditar no sonho, né? Tudo isso vai consolidar aquilo que você almeja
e é questão de tempo para você conseguir. Aqui, ó, acorda empreendedor, acorda ponto empreendedor aqui no Instagram. É o mesmo também no Facebook. E a gente tem um canal no YouTube que é Acorda Empreendedor. E a gente tem no Spotify, no Deezer. Então, quem quiser tá ouvindo legalzinho, tá no ônibus, esse bate-papo vai estar lá também. Inclusive, essa live vai estar lá também, esse bate-papo que a gente teve. A gente vai colocar lá nas plataformas, nas nossas redes sociais. Eu esqueci de alguma? Não todas, é. Tem a Anchor também, mas eu não sei se não é um aplicativo muito falado, mas também é um aplicativo de podcast e o nosso conteúdo também tá lá. É isso. Então, finalizando, meu, não tem desculpa. Ou você acorda mais cedo, ou você dorme mais tarde para conseguir. Então, faz sua parte, que é questão de tempo. Sim, vai dar certo. E a gente está aqui, né, Gui? A gente está aqui para ajudar vocês. E vou lembrar mais uma vez, toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente está aqui com vocês na live. É quarta-feira, né, Gui? O nosso 18 horas. podcast. Isso. Nosso podcast. Tá no E forno. vai acompanhando aqui o Instagram, que aos pouquinhos a gente vai soltando, que tem bastante coisa legal para passar para vocês. E obrigado, pessoal que entrou, que ficou com a gente até o final. Obrigado, Rose. Obrigado, Ponto Certo. A galera aí que entrou. Muita, muita gratidão mesmo. E segunda a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigado a todos e encerrando com faça a sua parte. Show! Tchau!